Boa tarde, boa tarde, bom dia ou boa noite, porque vai ficar gravado, pretendo que fique. E então, quem não assistiu ao vivo vai ter a oportunidade de assistir a gravação. E você que está aqui ao vivo, seja bem-vindo e aproveita já para compartilhar essa live, porque é um assunto, uma reflexão que sempre é importante em algum momento nosso. Não é só para quem tirou férias, mesmo quem não tirou férias, essa época do ano é diferente, né? Teve feriado aí, 2 semanas seguidas com feriado no meio da semana, né? Dessa vez. E tem outros momentos da vida que nós passamos por algumas transições, alguns períodos que nós temos essas sensações, esses sentimentos, esses estados emocionais que eu vou falar para vocês. E tô aproveitando então esse momento aí que as férias de muita gente estão acabando. E eu tenho escutado bastante gente reclamar. Ai, já vai acabar. Ai, vai ter que voltar, né? Vou ter que voltar à rotina, vai começar toda aquela correria de novo. E também, eu viajei, agora eu chego, já volto a trabalhar. Não deu nem tempo de fazer algumas coisas que eu queria fazer em casa. E outros receberam visita e ficaram naquela correria. Outros descansaram bastante, me queriam continuar descansando e vão ter que voltar à rotina. Outros, mesmo que não trabalham fora, perceberam a diferença aí, às vezes o trânsito na cidade ficou mais tranquilo, olha coisa boa, e agora já pensa, ai meu Deus, começa todo mundo voltar e o sossego no trânsito vai acabar, não é? Tá assim aí? Sejam bem-vindos todos que estão entrando, vamos compartilhar, pessoal, porque todos nós merecemos fazer umas reflexões para iluminarmos em algum ponto esses momentos que são desafiadores. Por mais que pareça assim, rotina, normal, todo ano é assim, a gente já acostumou, não é bem assim, né? Porque muitas vezes nós sofremos calados porque dá a impressão que tá tudo bem para todo mundo. E na verdade tá todo mundo guardando aquilo, porque parece até que é frescura se demonstrar alguma dificuldade, né? Oi, boa tarde, Lília. E, por exemplo, nas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, eu percebo que muitas pessoas não estão naquela vibe de alegria, de festa, de comemoração, porque estão ali vivenciando a ausência de um ente querido, por exemplo, alguma perda, alguém que foi morar longe, né? Pode ser desde um luto até alguma doença que está acometendo alguém da família, o amigo, enfim, muitas pessoas estão vivenciando momentos difíceis e se sentem mal de expor isso, né, de alguma forma demonstrar isso, ou de não querer participar às vezes dessas comemorações, ficar mais quietinho, porque parece que uma pressão social para participar disso tudo. Então é importante nós olharmos para isso, né? Refletirmos sobre isso. Deixa eu só ver aqui um recadinho aqui, peraí. Não é nada urgente. Então, pessoal, vou começar já falando aqui sobre essa combinação de sentimentos, de emoções e sensações negativas que nós temos nesses períodos que nós temos uma mudança na rotina por alguns dias e depois nós temos que retomar essa rotina, de alguma forma, né? Isso varia muito de cada personalidade, de cada pessoa, das experiências de vida de cada pessoa, das circunstâncias da vida ali pelas quais a pessoa está passando, da relação que a pessoa tem com o trabalho,
com as atividades de casa, com a rotina em si, né? E eu fui anotando aqui algumas coisas para lembrar, para falar para vocês. Alguns sentimentos e emoções negativos que nós temos, por exemplo, a tristeza, ela pode ser porque acabaram aqueles momentos de comemoração, de alegria, de festa, ou aquela viagem que você planejou tanto e acabou, né? O sonho acabou. E afinal, né, você já não vai poder ter esses dias tão descontraídos, tão alegres de passear, né? Outra coisa, ansiedade. Porque tem muita coisa que talvez ficou acumulada, né? Porque ficou parado uns dias aí. Muitas coisas nós não conseguimos resolver porque alguns estabelecimentos estavam fechados, em férias coletivas, setores públicos costumam também dar essas pausas. E aí vem aquela ansiedade, nossa, agora eu tenho que dar conta de tudo, resolver tudo, né? A frustração, muitas vezes, porque comigo acontece isso, vamos ver se acontece com vocês também. Olha, quando eu tiver aquele período de mais tranquilidade, por exemplo, meu filho não vai estar indo para a escola, eu não preciso ficar naquela correria, vai ter uns feriados aí, eu me programo de fazer várias coisas. Eu vou arrumar a despensa, eu vou arrumar o guarda-roupa, eu vou dar um jeito nisso, naquilo, outro. E aí, as coisas vão acontecendo e nós não conseguimos realizar tudo que nós planejamos. E aí esse período passa. Não dá uma sensação de frustração? Pois é. Aí vem a culpa junto com uma apatia, né? Um desânimo. Porque às vezes nós também deixamos de fazer algumas coisas que eram importantes por conta desse momento aí de festa e outras coisas que nos distraem daquilo que nós planejamos também. Às vezes é aquela sensação de desânimo, porque vai ter que voltar para aquela rotina que talvez não seja muito agradável. Daí dá aquela falta de energia, aquela falta de interesse. Vem uma irritação, né? A irritação também, porque você não está satisfeito com aquilo, com aquele momento, aí fica sem paciência. Eu já não vou ter aquele tempo livre que estava tão gostoso, né? Cada pessoa reage de uma forma. Tem aqueles que vão ficar naquela nostalgia, mesmo quando voltar. A gente fala que no começo a gente vai pegando no tranco, né? Aquela sensação, pensando em tudo que aconteceu, aqueles que tiveram o que é? Amores de praia, conheceram uma pessoa maravilhosa nas férias e muitas vezes a pessoa mora em outro lugar. E aí vem toda aquela questão, né? Da saudade daquilo que viveu e que agora a vida seguiu outros rumos, né? Tem também a fadiga mental por conta de já saber que vai ter muitas demandas, então já dá aquele cansaço só de pensar, nossa, eu tava cansado, tava com estresse, aí dei essa pausa, só que agora tá tudo lá no trabalho me aguardando novamente, ou então eu vou ter que retomar aquela rotina de leva filho daqui, leva filho dali, vai fazer isso, vai fazer aquilo, resolve um monte de coisa. Então já dá aquele cansaço, né? Outro fator importante, desalinhamento físico. Todo mundo conseguiu manter o sono, a alimentação certinho nesse período? Aí vai ter gente que vai falar assim, nem o ano todo eu faço isso, imagina nessa época, né? Pois é, mas nessa época ainda pior, né? Isso nos causa também um cansaço físico, porque o nosso sono fica alterado, o que nós comemos. Eu, por exemplo, não exagerei na comida, mas nos doces eu exagerei. E o meu corpo já sentiu. Eu tive necessidade de caminhar logo no dia do Natal, porque eu já percebi que o meu corpo inchou, que eu fiquei diferente, com menos disposição. Já por conta da ceia e uns dias antes a gente já começa a entrar nesse clima. Enfim, então há a necessidade de olhar para isso também, né? Vem também uma sensação de sobrecarga, porque quando a gente fica pensando, né, essa fadiga mental junto com a sobrecarga,
eu tenho que dar conta agora, por exemplo, uma época de matrícula escolar, é uma época de quem vai fazer algum curso também, tem que ir atrás disso, pagamento de alguns impostos que são mais concentrados nesse início de ano, de fazer o orçamento do ano, fazer planejamento, então tudo isso acaba sendo uma sobrecarga, né? E aquela pressão, né? Pressão que a gente sempre sente por expectativas externas. Agora eu vou, por exemplo, quem trabalha no setor aí público, municipal, vai ter mudança, né? Já teve mudança de gestão. Então muda muita coisa, começa, né? O que vai ser? Dá até aquele medo. O que vem por aí? Quem serão os meus líderes? Quem serão os meus colegas de trabalho? Espera aí que a minha cachorrinha tá latindo para abrir a porta. Vem. Quem foi? Vem. Vem. Eu acho que ela quer participar da live, que ela tá aqui fazendo graça. Enfim, nós chamamos de né, algumas coisas que nós podemos relacionar a isso. Uma delas é a síndrome pós-férias. Quem aí se identifica com alguma coisa que eu falei? Quem aí se identifica com essa síndrome pós-férias? Bem-vindos! É uma combinação de cansaço com desmotivação, com irritabilidade ao retornar ao trabalho ou aos estudos. Não é interessante isso? Em algum momento na vida nós sentimos isso, eu tenho certeza. Eu tive uma época, uma questão com a segunda-feira. No domingo à noite eu não dormia, tinha uma insônia terrível. Por quê? Porque eu entendia que assim que eu dormisse ia passar muito rápido e eu já ia acordar e ter que trabalhar. E eu não estava satisfeita naquele trabalho, com aquela vida que eu tinha em relação ao profissional. E por isso o meu organismo evitava que eu dormisse, para que demorasse mais a passar o tempo, né? Só que daí era péssimo, porque daí na segunda-feira eu tinha que ir do mesmo jeito e eu tava muito pior do que se eu tivesse dormido, né? Tem uma outra questão que é o medo do recomeço, que é isso que eu falei, né? As mudanças que vão acontecer, como vai ser esse ano. Tem uma coisa também que acontece quando nós fazemos o planejamento no começo do ano e aí no final nós percebemos que não conseguimos atingir os resultados, né? Aqueles objetivos. E quando isso vem acontecendo por muitos anos, nós ficamos com essa sensação de frustração. E essa sensação daí vem e cria aquele medo do que vai acontecer. Será que, de novo, vou passar mais um ano sem conseguir realizar aquilo que eu gostaria, né? E a insatisfação é quando nós não estamos nos sentindo realizados com aquele trabalho, com aquela vida, com aquela rotina, né? É aquele ciclo indesejado que nós estamos repetindo. Então, nós precisamos olhar para isso com carinho. Então, isso seriam algumas causas e alguns estados emocionais que nós passamos. Agora eu vou falar assim para vocês sobre algumas soluções. Tá, Paula, mas isso eu sinto, me identifiquei, mas não tem jeito, né? Como que eu vou fazer? A realidade é essa e o tempo não dá para voltar, né? Não dá para adiantar, o tempo é o que nós temos aí à nossa disposição. Então, há muitas formas de aliviar isso ou de também realizar as transformações necessárias para que você não sinta negativamente períodos assim, tá? Por exemplo, se a sua questão é porque você é muito corrido e estava tão bom nas férias, você passeou, teve a oportunidade de estar mais com a sua família, então você vai precisar se organizar de alguma forma que você consiga colocar na sua rotina semanal, pelo menos,
alguns momentos de lazer, de descanso. Às vezes nós precisamos abrir mão de um perfeccionismo com a casa, por exemplo. Às vezes nós precisamos deixar uma pilha de roupa para passar. Eu, por exemplo, comecei o ano com uma pilha de roupa para passar, tá lá. E vou me organizar para fazer isso. Mas eu tô muito feliz porque eu passei uns dias ótimos, né? Aproveitei as pessoas que estavam aqui, as visitas. Fiquei mais preocupada em viver esse momento com as pessoas do que em estar lá passando roupa, certo? Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso. Então, às vezes, a gente deixar um pouquinho mais tempo a louça ali na pia, mas brincar um pouquinho com os filhos, assistir um filme com o marido, ou fazer um passeio, o que vocês acharem melhor. É importante, e isso na semana, né? Às vezes nós ficamos tão apegados às obrigações que nossa, não posso, imagina, o que vão dizer se eu deixar a pia cheia de louça? Ou então porque eu era muito cobrada na infância, não podia fazer isso. Então hoje na minha casa eu tô indo no piloto automático, realizando isso sem prestar atenção, que eu tô ficando sem tempo de qualidade com a minha família, tá? Outra coisa que é necessário fazer, ajustar metas. Isso, Lilian, se permitir, né? Se permitir viver, né? E não ser escrava da casa, escrava das obrigações. Será que a gente precisa mesmo que esteja tudo impecável? Claro que é ótimo, é maravilhoso, mas qual o preço disso? O que nós estamos deixando? Às vezes o mais importante nós estamos deixando de lado, né? Então tem que se organizar, né? Outra coisa que eu vou falar também mais pra frente, que nós precisamos desenvolver um perfil de liderança. Que é isso? Como assim? Mas eu sou dona de casa. Exatamente. Todos nós precisamos desenvolver habilidades. Porque, por exemplo, quando uma mãe consegue fazer com que a família toda entenda que cada um é responsável e pode e deve contribuir com as tarefas domésticas, essa mãe ela tem muito mais tempo para compartilhar com essa família. Então, essa mãe com esse perfil de liderança desenvolvido vai conseguir organizar as atividades da casa, incluindo todos os membros da família. Um líder de equipe também tem uma equipe onde tá fluindo bem, tá tudo organizado. Ele não vai estar tão estressado, tão preocupado para retomar o trabalho, né? Quando as coisas estão organizadas, é como, né, uma engrenagem que está fluindo certinho, cada peça ali fazendo o seu trabalho, tudo dividido ali, né, aquela carga dividida entre todos, fica mais leve para todo mundo. Então deixa de ter ai meu Deus, eu vou ter que assumir, né? Chegou a hora de assumir tudo aquilo de novo, tá? E aí outra coisa, então, ajustar metas também para o ano. É importante planejar seu ano. Porque senão você tá ali, ó, você vai passando o tempo perdido. Aí você começa o ano pensando assim, ai, tá, tô nessa rotina, mas pra quê? Onde que eu vou chegar? Vai ser a mesma coisa todo ano, entra ano, sai ano, né? Então precisa ter metas, ajustar. Opa, batendo aqui. E às vezes é difícil a gente perceber onde está o problema. Às vezes nós nos sentimos sem motivação, nos sentimos desanimados e nem conseguimos perceber por quê. Né? Muitas vezes nós precisamos de uma ajuda profissional para termos clareza e também para realizarmos as mudanças necessárias. Então, é importante se observar para perceber o quanto essa dificuldade, essa angústia, essa ansiedade, esses medos, frustrações, todas essas sensações que eu já falei, quanto estão te prejudicando, né? Te impedindo de viver uma vida mais leve, mais feliz e realmente realizar o que você deseja. Oi, Patrícia, boa tarde, bem-vinda. Bom, vocês sabem, né, que eu sempre vou falar do autoconhecimento,
Quem me conhece aí já sabe, sempre eu vou falar do autoconhecimento, da autoobservação, da autopercepção. É a base para nós buscarmos o melhor para a nossa vida. Então, o autoconhecimento é se encontrar, é se conectar com a sua essência, né? A autoobservação é você perceber como você reage ao que acontece, né? E a autopercepção é você compreender de que forma as suas escolhas estão impactando a sua vida e o mundo. Olha só, são coisas diferentes e super importantes. E eu sempre vou falar também sobre o desenvolvimento da inteligência emocional. Porque se eu tô... Oi, Sueli, bem-vinda. Se eu tô insatisfeita, eu estou com sobrecarga, tudo isso que eu falei no início, né? Toda a pressão, enfim, toda aquela fadiga, aquela síndrome do pós-férias, ou o medo do recomeço, ou a insatisfação, eu preciso desenvolver minhas habilidades. São habilidades interpessoais, estratégicas e de autogestão. Então não tem como não falar da inteligência emocional, onde nós vamos desenvolver os 5 pilares, né? Autoconsciência emocional, reconhecer as nossas emoções, né? Como que nós sentimos, quais são as nossas percepções diante dos acontecimentos. Aí vem a autorregulação, que é, né, como eu posso me controlar. Então, por exemplo, eu não vou sentir raiva? Vou sentir raiva em muitos momentos, e é normal, é natural sentir raiva. Sentir medo, né? Mas de que forma eu vou me comportar diante desse vulcão, às vezes, que está em erupção aqui dentro? Eu posso agir de acordo com essa fúria que eu estou sentindo? Geralmente isso vai me causar consequências negativas, né? Não vai ser um comportamento funcional se eu agir totalmente levada por essa emoção. Então, eu preciso aprender a me autorregular. Significa reprimir as emoções? Não, mas trabalhar essas emoções com consciência, fazendo escolhas conscientes, tá? Então, também perceber por que eu me senti tão mexido com essa situação. Por que isso me afetou tanto? Aí nós vamos na causa e nós ressignificamos essa causa. E eu sei que às vezes é difícil fazer sozinho. Algumas coisas nós conseguimos, mas muitas vezes não, porque tem questões que são muito profundas que nós nem conseguimos perceber, que estão lá no inconsciente. Por isso que é importante ter um acompanhamento profissional, tá? Então nós falei de autoconsciência emocional, autorregulação, aí nós vamos também trabalhar a empatia, né, as habilidades sociais para melhorar os relacionamentos e a motivação, que é aquele impulso de ação interno, né? Bom, para que isso? Para ter uma comunicação melhor. Por quê? Porque quando eu sou um bom ouvinte, eu estou aberta ao diálogo construtivo, eu melhoro as minhas relações. Então, aquele ambiente de trabalho, ou o meu lar, ou qualquer grupo, né, ao qual eu pertenço, se eu for um agente de comunicação saudável, eu vou contribuir para a harmonia desse ambiente, desse grupo. Mas eu só consigo fazer isso se eu me trabalhar internamente, porque, gente, olha, falar uma coisa bem séria para vocês. Nós podemos estudar técnicas, nós podemos nos esforçar ao máximo para nos controlarmos, mas 100% nós não vamos conseguir, porque nós vamos manifestar o que realmente está aqui dentro. Por isso que nós precisamos fazer esse trabalho anterior que eu falei. Autoconhecimento, autoobservação, autopercepção. Para quê? Para que essa autorregulação, que seja esse controle, seja de fato eficaz. Porque quando eu percebo que a raiva que eu tô sentindo por uma coisa que alguém fez, aí eu compreendo que não é sobre essa pessoa,
é sobre aquilo que ela representa para mim. Por exemplo, eu estou olhando lá para trás, na verdade estou projetando nela algo que aconteceu com outra pessoa lá atrás e que me magoou. E aí eu entendo, não é com ela. E aí fica fácil, fica muito mais fácil, né? Que fica tão fácil, né? Fica mais fácil nós nos comunicarmos de forma menos violenta. E, além disso, existe a comunicação não verbal, que acho que é a mais potente, mais poderosa. É aquilo que nós vibramos, que nós não precisamos falar nada, as pessoas sentem. Talvez não com consciência, mas as pessoas sentem, nós sentimos o que o outro tá vibrando, tá? Então não tem como mentir. Por mais que o sorriso esteja aqui, mas lá dentro esteja, né? Isso vai estar no ambiente. Então, por isso o trabalho interno é tão importante, tá bom? A visão, quando nós trabalhamos também o interno, nós temos mais clareza de objetivos. Isso também nos facilita muito esse processo de recomeço, de início de ciclos, tá? Eu tenho clareza do que eu quero, então o que eu tenho que fazer para chegar lá naqueles resultados. Então você começa com motivação, sabendo, né, os passos que você tem que dar. Isso te faz olhar para frente e não para somente esse momento. Ai, acabaram as férias. Ai, o que vai acontecer agora? Não, você está consciente, você está direcionado. Isso facilita e ilumina a sua visão de vida mesmo, sabe? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Outra coisa muito importante, capacidade de tomada de decisão. Quando nós não estamos com isso bem trabalhado, nossa segurança, né? Saber o que nós queremos, quem nós somos, o novo amedronta. Por quê? Porque nós temos internamente aquela certeza de que nós não vamos saber como lidar com aquilo que vai aparecer. Então, por isso nós já ficamos com aquele receio. Então, quando nós nos trabalhamos, nós sabemos, bom, não sei, não temos controle de tudo. Muitas coisas vão acontecer ali que nós não esperamos, mas eu tenho recursos internos que me auxiliam e que eu vou, de alguma forma, conseguir lidar e solucionar o que aparecer. Então, bora, vamos lá, tá? Já falei do ambiente de trabalho positivo, quando nós também estamos bem, em equilíbrio, nós acabamos influenciando positivamente as outras pessoas a isso. Nós damos palavras de acolhimento, de incentivo, e isso retorna. Então, é algo que tira aquele peso de retomar aquele trabalho, né? E voltar para aquela equipe. Até isso é interessante quando temos que lidar com outras equipes, né? Com clientes, com fornecedores, com parceiros, enfim, com outros. Por exemplo, quem é professores? Professores, tinha que fazer uma mentoria só para os professores. Porque é bem desafiador, né? Todos os dias com aqueles filhos de outras pessoas que estão ali na sua frente. Cada um com toda aquela mochila cheia de bagagem do seu sistema familiar. E os professores também, com as deles, né? O professor geralmente reclama bastante quando vai começar período letivo. Então, olha, se você tem um amigo, um familiar que é professor, professora, já encaminha essa live, porque vai contribuir para essa reflexão dele. Deixa eu ver. Adaptabilidade também, quando nós temos essa segurança, como eu já falei, nós vamos nos sentir mais flexíveis, com capacidade de resolver, de encarar coisas que estejam fora do nosso planejamento, enfim. Bom,
Que mais? Capacidade de delegar, já falei aí, né? Porque, olha, família, é o seguinte, esse ano já conversa, já chama a família, já conversa. Família, esse ano eu quero ter mais tempo com vocês, eu sinto falta de ficar com vocês, sinto falta de estudar, de ter um momento, né? Eu quero estar menos estressada, menos estressado. Então, vamos aqui organizar a nossa rotina, cada um fazer a sua parte e assim todos aprenderem o que é necessário aprender, né? É importante até para os filhos e para quem é líder, gestor, para a equipe, né? Os gestores que são muito centralizadores prejudicam muito o trabalho da equipe. Por isso que é tão importante desenvolver essa habilidade, né? Aprender a delegar. Claro que é necessário todo um trabalho, né? De preparo da equipe, e um trabalho interno desse gestor para desenvolver esse perfil de liderança, para ele se sentir mais seguro e também conseguir lidar com o que vai surgir em decorrência dessa nova forma de atuar. Enfim, é necessário desenvolver isso. Não é de um dia para o outro mesmo, mas é importante em algum momento olhar para isso e buscar fazer isso, porque vai ser outro resultado, vai ser outra qualidade de vida, pessoal, profissional, em qualquer área que você tiver, tá? Bom, então para não estender muito aqui também, que eu já tenho logo outro compromisso, e por que, né, que é importante fazer isso? Porque tudo isso, né, vai gerar autoconfiança. Quando eu me autodesenvolvo, eu melhoro a minha confiança. E tudo isso que eu falei, adaptabilidade, eu consigo gerir melhor meu tempo, as minhas prioridades, eu avalio. Realmente eu tenho necessidade de me preocupar tanto com alguns detalhes, sabe? Eu vi pessoas, por exemplo, nessa época que ao invés de curtir o passeio ou os familiares, estavam tão preocupados assim em deixar tudo em ordem, que a mesa tinha que estar posta perfeitamente, que a casa tinha que estar limpa, impecável. E a pessoa ficava estressada, porque os outros queriam passear, queriam rir, se divertir, fazer outras coisas, e a pessoa ali estressada por conta desses detalhes, né? Claro que nós temos muitas coisas no piloto automático, nós fazemos, porque está lá no inconsciente, a autocobrança, porque nós aprendemos que tem que ser assim. Por isso que esse trabalho de autoconhecimento é importante, tá? O que mais que eu anotei aqui? E lógico, como que está o seu planejamento? Que eu também já falei um pouco aqui. Você sabe, né, quais são os resultados, o que você quer realizar, o que você quer criar, o que você quer desenvolver, ou o que você quer melhorar esse ano? É importante. Quais são suas metas? Quais são seus objetivos? Você estabeleceu prazos e ações para isso? Né? Que nem o Pedro, meu namorado. Eu quero emagrecer. Tá. Quantos quilos você quer emagrecer? X. Tá, até quando você quer emagrecer isso? Até, tal data. E o que você vai fazer para conseguir isso? Eu vou andar de bicicleta. Tá, que dia você vai começar? E quantos dias na semana você vai fazer? Porque se nós não fizermos isso, nós não começamos e não realizamos, né? Eu já aproveito aqui, para quem é daqui da região de Maringá, aproveito para convidá-los pro... Oi, Cláudia! Obrigada, feliz 2025 para nós, para você também. Oi, Elisete, tudo bem?
Então, tô aqui fazendo um super convite para quem é da região de Maringá. Vai ter um workshop presencial que é Exerça o Seu Poder, hein? Olha só, agora em 2025 chega de fazer planejamento e não realizar. É a hora de exercer o seu poder de verdade esse ano. Bora fazer as transformações necessárias. Será no dia 8 de fevereiro. E quem tiver interesse, me manda já um direct que eu mando mais informações. Aproveita que está no primeiro lote, então valores promocionais. Depois já vai subir, tá? E são vagas limitadas por conta do espaço ali, tá? Quem tem interesse já me manda direct. E quem não é daqui, depois eu quero fazer algo. Quem não é daqui e tem interesse, me manda também no direct que eu estou pensando em fazer algo online, tá bom? Para possibilitar a vocês também essa transformação. E eu quero agradecer muito a atenção e o carinho de todos vocês aqui. Quem compartilhou, quem não compartilhou já compartilha e depois que ficar gravado também. Quem entrou mais pro final, aproveita depois para assistir a gravação. Eu quero desejar que o ano de 2025 seja maravilhoso, mas para que seja maravilhoso, você precisa realizar as ações, as modificações. Se você não está conseguindo, né, tem aí um histórico de não conseguir realizar o que você planejou, sempre alguma coisa parece que bloqueia, trava e não vai. Olha com carinho para isso, busca ajuda, chega de deixar para depois, chega de não se priorizar e vá atrás, porque a vida passa assim muito rápido e quando nós vemos, vamos deixando nossos sonhos, nossos planos para trás. Então, não deixe de agir na direção do que você realmente quer, do que é mais importante para você. Faça o seu movimento, porque o seu ano só vai ser maravilhoso se você for maravilhoso, se você fizer o que precisa ser feito, tá bom? Um beijo enorme, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite a todos!